Olá, minha gente, boa noite a todos que estão sintonizados aqui na fanpage do portal do oeste.com, nesta noite de terça-feira. Hoje é 15 de dezembro de 2020. Estamos de volta com mais um programa do quadro 30 Minutos com Magnus Alves, para mais uma entrevista aqui ao vivo durante esta noite de terça-feira. O nosso convidado de hoje é deputado estadual do Rio Grande do Norte, Francisco Assis de Medeiros. Mas acredito que hoje em dia, quem é do mundo político, o conhece somente por Francisco do PT. Desde já a gente agradece aqui a atenção e a participação do deputado estadual. O próprio nome já diz, né, que ele é do PT. É um dos deputados do PT no Rio Grande do Norte. Para começar, Francisco, alguém ainda lhe chama de Francisco Assis, Francisco Medeiros, ou é só Francisco do PT mesmo? Boa noite. Boa noite, Magnus. Boa noite a todos os seus internautas, telespectadores, as pessoas que acompanham o seu canal, o Portal do Oeste. Dizer que é uma alegria imensa estar aqui participando dessa conversa com você, abraçar todo o povo de Mossoró, da região Oeste. Enfim, a internet não tem fronteiras, a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento, e dizer, Magnus, que de fato faz tempo que as pessoas não me conhecem mais pelo meu sobrenome de batismo, né? Desde que eu comecei a militar na política, isso foi lá pelos idos do final dos anos 80, eu me filiei ao PT, que tem sido o meu único partido ao longo de toda a minha trajetória política. Eu tenho mais de 30 anos de filiação ao Partido dos Trabalhadores, nunca fui filiado a outro partido, exerci 2 mandatos de vereador no município de Parelhas, fui prefeito daquele município, que é minha terra natal, cidade onde eu nasci e me criei, e agora exerço o mandato de deputado estadual. E ao longo dessa trajetória, de fato, é meio difícil as pessoas identificarem Francisco Medeiros ou Francisco Assis. Agora todo mundo praticamente me conhece como Francisco do PT, em razão de toda essa trajetória de militância política no Partido dos Trabalhadores. Francisco, você é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, mas eu quero começar a nossa entrevista falando sobre um assunto bem quentinho. E agora à tarde, a governadora do estado, Fátima Bezerra, ela regulamentou, né, o programa CNH Popular. Essa foi uma das suas bandeiras. Você cobrou bastante a regulamentação da CNH Popular, uma lei que existe desde já há 9 anos aguardando aí regulamentação. É um momento importante, né? Principalmente para atender as pessoas que realmente precisam de uma carteira de motorista, mas que não têm aí condições de arcar, que é um investimento, digamos assim, considerável, não é isso? É verdade, Magnus. Veja, quando eu cheguei à Assembleia Legislativa, como eu lhe disse, depois de ter tido essa trajetória anterior, de ter sido vereador e prefeito, eu me recordo que um amigo que foi meu contemporâneo, vereador, aliás, ele ainda permanece vereador no município de Parelhas, o vereador Tom, ele me alertou para isso na época. Ele disse: Francisco, é interessante ver. Ele dizia até assim: eu acho que tem uma lei no Rio Grande do Norte que criou a carteira de habilitação popular, CNH popular. Veja isso. E assim que eu entrei na Assembleia, foi uma das primeiras coisas que eu fui pesquisar e, de fato, me deparei com uma lei aprovada, sancionada desde 2011, aguardando tão somente a sua regulamentação. Portanto, 9 anos. E essa lei, Magnus e internautas, ela tem um alcance social gigantesco, porque todo mundo sabe que hoje em dia as motocicletas, as motos, elas estão muito acessíveis a um conjunto significativo de pessoas
E, na verdade, muitas delas têm na sua motocicleta um instrumento de trabalho. Então, hoje é muito comum você ter uma quantidade muito grande de pessoas que se utilizam de motocicletas, de automóveis, que aprendem a pilotar uma moto, a guiar um carro, né, a dirigir um carro, mas que não têm condições financeiras de ter uma carteira de habilitação pelo custo. O custo da habilitação, o custo dos exames, o custo da autoescola, tudo isso é muito oneroso. E aí, desde o primeiro momento, desde o momento que eu entro na Assembleia Legislativa, eu comecei a reivindicar a regulamentação dessa lei, a Lei 459/2011. E fui ao Detran, conversei muitas vezes com a governadora, fui à equipe econômica, conversei com a Procuradoria do Estado, vivia no Gabinete Civil, fiz requerimentos, audiências, demonstrando, né, convencendo o governo do alcance social dessa lei. Essa lei, além de permitir a muitas pessoas de origem simples, de origem popular, como eu, como a governadora, né, que somos de origem popular, essas pessoas muitas vezes, Magnus, elas não têm condições de tirar uma habilitação. Então, essa lei da CNH popular, ela estabelece os critérios, quem é que pode, evidentemente que ela não é uma lei aberta para todo mundo, tem os critérios de renda, as pessoas para serem contempladas, elas têm que atender os mesmos critérios do ponto de vista de ter que se submeter a um curso da autoescola, aos exames, tem que saber ler e escrever, porque a lei nacional, ela obriga quem quer uma habilitação, a tirar uma habilitação a saber ler e escrever, mas a CNH social, ela tem um aspecto importante, é que ela proporciona às pessoas mais vulneráveis do ponto de vista social e econômico, cadastradas no cadastro único daqueles programas sociais do governo federal, a possibilidade de ter a sua primeira carteira de habilitação de forma gratuita. E o que é que isso proporciona a essas pessoas? Muitas delas poderão se transformar em profissionais, como, por exemplo, mototaxistas, motoboys, motoristas de táxi, de aplicativo, porque se essas pessoas que têm vontade de ganhar a vida de forma honrada, decente, mas sabe pilotar uma moto, dirigir um carro, mas não tem condição financeira de tirar a sua habilitação, então elas não têm como irem para a legalidade. Então, hoje eu considero um dia histórico para o Rio Grande do Norte, do ponto de vista dessa regulamentação desta lei tão importante, com um alcance social tão grande, que é a lei da CNH popular, e aqui eu quero agradecer à governadora Fátima pela sensibilidade dela de, depois de quase 10 anos, 9 anos, fazer com que a lei seja regulamentada através do decreto que ela assinou hoje na governadoria e que eu tive a honra de estar presente. Ô Francisco, do PT, existe uma previsão de investimento, quais valores, quando realmente o programa começa para valer? Olha, Magnus e internautas, né, telespectadores, eu gosto muitas vezes de dizer ouvintes, quando eu disser ouvintes é porque eu uso muito rádio, mas, enfim, as pessoas que estão nos assistindo, né, elas obviamente estão nos vendo e ouvindo. O diretor do Detran, Jonielson, ele nos disse hoje que a previsão orçamentária é para um investimento de R$600 mil, já no próximo ano, R$600 mil destinados à aquisição, né, das CNH popular para as pessoas de baixa renda do nosso estado, e a perspectiva é que esse programa ele comece a funcionar já no início do ano. Segundo ele quer que as primeiras turmas já estejam selecionadas e cadastradas a partir, no máximo, de março do ano que vem. Nós vamos acompanhar o passo a passo, certamente muitas dúvidas irão surgir, eu não tenho dúvida que o Detran irá e o governo do estado irão disponibilizar em suas páginas nas redes sociais e fazer uma ampla divulgação dos critérios e como é que as pessoas farão
para se inscreverem e ter direito a disputar a questão das vagas para a CNH popular. É muito importante explicar tudo isso, porque com certeza não faltarão candidatos, né? Todo mundo vai querer tirar aí a sua carteira dentro desse programa. Antes de mudar de assunto aqui, dá uma passadinha o pessoal que está acompanhando. O Adgleuson Silva, com a gente lá, governador de Serra Rosado. A vereadora Luísa Vieira, lá de Campo Grande, dizendo aqui, meu deputado, grande orgulho desse companheiro. Francisco Raimundo também com a gente. José Estácio também está lá em Campo Grande, dizendo aí, meu deputado. Francisco Raimundo aqui também dando boa noite. O pessoal lá em Campo Grande está ligado aí, viu? Tá. Pois é, Magno, eu aproveito e mando um abraço para Campo Grande, para toda a região do Médio Oeste, para o meu companheiro Caramuru, vereadora Luísa, para todo o povo daquela região querida, né, do Médio Oeste. Aliás, esse ano eu também aprovei uma proposição, né, requeri ao governo do estado e, obviamente, vou ficar cobrando, vou ficar reivindicando a governadora Fátima e ao secretário de saúde do nosso estado, o doutor Cipriano, a implantação de uma base do SAMU na região do Médio Oeste. É uma região que merece, e meu abraço aqui para todas as pessoas que você citou aí, que eu não pude nominar a todos e todas. Abraço aqui também o segundo Jacome, está lá em Upanema, e a Vanderlé Fernandes, boa noite a todos. Mudando de assunto aqui, falando agora de educação, que acredito seja a sua principal bandeira como deputado estadual, quero começar falando sobre essa polêmica envolvendo o Fundeb, deputado. O projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que autoriza que 10% da verba do Fundeb possa ser destinado aí a escolas do Sistema S, a escola de instituições filantrópicas. Como é que você vê aí essa aprovação do Fundeb da forma que foi na Câmara dos Deputados e hoje tem a votação, né, no Senado? Olha, Magno, primeiro eu queria destacar aqui que o Fundeb é uma conquista importante para a educação básica, pública do nosso país. O Fundeb sucedeu o Fundep, o Fundef, né, o antigo Fundef. Ele aportou mais recursos, um fundo que proporcionou recursos para a valorização dos profissionais da educação. Inclusive, foi a partir do Fundeb que nós tivemos a implantação do piso salarial dos professores e das professoras da rede pública do nosso país, valorizando a categoria. Ainda não é a valorização que os professores e professoras do nosso país merecem, mas foi um avanço significativo. O Fundeb também tem recursos para a manutenção da educação básica, também tem recursos garantidos para o desenvolvimento da educação. Porém, todos nós já sabíamos que agora, no final de 2020, o Fundeb iria se expirar, seu prazo iria ser encerrado, e desde o ano passado, todos nós que militamos em defesa da educação pública de qualidade no nosso país e que desejamos mais investimentos, nós travamos uma luta, né, pessoas, personalidades, instituições, movimento sindical. Aqui eu quero destacar o papel da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, e do SINT-RN, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, para que o Fundeb passasse a ser um fundo permanente e constitucionalizado. Eu, como presidente da Comissão de Educação da Assembleia, promovi várias audiências este ano, mesmo de maneira virtual, remota, para que nós pudéssemos sensibilizar os nossos parlamentares. Conversei com diversos deputados federais, senadores, deputadas aqui do Rio Grande do Norte, com a senadora também. Tive uma reunião com o deputado Rafael Mota, que era o coordenador da bancada federal do Rio Grande do Norte. E, enfim, em julho, nós tivemos a regulamentação, aliás, nós tivemos a aprovação da PEC do Fundeb. E ficamos todos felizes. Um avanço significativo. O Fundeb passa a ser agora constitucional e permanente. Entretanto, na última quinta-feira, veio o retrocesso. O Congresso Nacional tinha que regulamentar o Fundeb. E nesta regulamentação,
alguns deputados ou deputadas conservadores de direita fizeram a introdução de dispositivos chamados destaques na regulamentação do Fundeb, e nesses destaques colocaram a possibilidade de que os recursos do Fundeb possam ser também utilizados nas escolas privadas, na educação privada do nosso país. Eu quero até dizer aqui para você, Magno, e para os ouvintes, que eu não tenho preconceito contra as escolas privadas. Eu já fui professor de escolas privadas muitos anos. Agora, nós temos que deixar aqui nítido, para quem nos escuta, que o dinheiro da educação pública do nosso país tem que ir para a escola pública, tem que ir para a educação pública. E nesta regulamentação que a Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira, tem lá a possibilidade de que mais de 12 bilhões de reais sejam destinados à educação privada do nosso país. Se o governo brasileiro quiser botar dinheiro da educação privada, na educação privada, que não tire da educação pública. Nós somos totalmente favoráveis a que os recursos do Fundeb tenham exclusividade para a educação básica pública do nosso país. Só para você ter ideia, junto com os internautas que nos acompanham nesse momento, o Rio Grande do Norte poderá perder, em razão disso, o ano que vem, 241 milhões de reais. Isso é um volume de recursos muito significativo. Isso afeta a qualidade da educação do nosso Estado e do nosso país. Os recursos para a educação brasileira ainda não são os suficientes. Já não basta o governo federal, que aí está, atentar e querer desmontar as universidades federais, os institutos federais. Está aí o caso das intervenções, a intervenção aí na UFESA, a intervenção no IFRN, aqui no Rio Grande do Norte, reitores eleitos e não empossados, porque nós temos um governo federal que atenta contra a autonomia das instituições de ensino superior do nosso país, e agora mais esse golpe com a regulamentação do Fundeb na educação básica do nosso país. Então, o que nós esperamos é que o Senado da República corrija isso. Corrija isso. Enquanto presidente da Comissão de Educação, enquanto professor da rede pública estadual de ensino, enquanto deputado estadual, eu tenho, inclusive, solicitado aos senadores do nosso Estado que revejam, que corrijam esse equívoco que uma parte dos deputados federais brasileiros cometeram. Eu não estou aqui a generalizar, porque não foram todos os deputados federais e nem todas as deputadas federais. Agora, nós não podemos admitir que o Fundeb, na sua regulamentação, sofra os retrocessos que foram colocados. O Senado está discutindo esse assunto justamente neste momento. Acredita que isso possa realmente ser revisto nesta noite lá no Senado? Eu tenho esperança que o Senado corrija esse equívoco. Eu acredito que, no caso do Rio Grande do Norte, os 3 senadores do nosso Estado, assim espero, o senador Jean Paul, o senador Stevenson e a senadora Zenaide, possam se posicionar contra esse equívoco, esse desmonte, essa deformação que a Câmara Federal, através de uma parte dos seus deputados e deputadas, promoveram na regulamentação do Fundeb, e eu espero que o Senado possa reverter essa situação, porque dinheiro público tem que ir para a escola pública. Abraçar aqui o Rodolfo Leonardo e o Caramuru, que estão lá em Natal, o Janúcio Paulino também com a gente. José Estácio está dizendo aqui que a questão da CNH popular foi um golaço, do deputado e da governadora. Mara Farias está dizendo que o Fundeb é uma conquista da educação pública e precisa continuar fortalecendo esse espaço. Velho Dantas está lá em Upanema. O Sanzio, presidente do PT de Campo Redondo, também está acompanhando a nossa entrevista. O Guimar Nogueira também com a gente. Guimar, companheiro aí da 98. O Messias Medeiros está dizendo que a educação é a base de uma sociedade justa e desenvolvida. Vereadora Luísa Vieira, dizendo que o Fundeb é público, uma conquista da educação. O Isaac Jeremias também, parabenizando o deputado. E o Guimar Nogueira aqui está fazendo uma pergunta com relação à CNH popular.
está perguntando se a taxa da autoescola está incluído nesse projeto. É tudo, né, deputado? É tudo. A taxa da autoescola, o Guimar, meu companheiro, que foi candidato aí a vereador em Mossoró, bem votado, meu abraço. Aliás, meu abraço a todos e todas que você citou. Messias Medeiros se elegeu vereador, já tinha sido vereador, se elegeu vereador novamente em Parelhas, né, lá minha terra natal, e mando meu abraço para ele. Mas, o Guimar, concretamente, a taxa da autoescola está incluída também. É custo zero. O cidadão só tem que comprovar aí os critérios que serão divulgados aí, eu tenho certeza. Abraçar aqui a Cremília, também parabenizando o deputado, Fábio Duarte também está com a gente. Falando sobre educação aqui ainda, o Francisco, essa questão do retorno das aulas, o Ministério da Educação divulgou uma portaria determinando o retorno das aulas no início de janeiro, depois voltou atrás, como muitas coisas, né? O governo parece que joga as coisas para ver se está certo. Quando não dá, retorna. O que é que você pensa aí sobre esse retorno das aulas? Falando aqui especificamente do Rio Grande do Norte, nós temos aí os professores também defendendo que as aulas presenciais só sejam retomadas após a vacina. Como é que você vê isso aí? Pois é, Magnus, eu tive numa reunião com a governadora, com o Ministério Público do Rio Grande do Norte, com a Undime, com a Secretaria Estadual de Educação, onde as aulas do Rio Grande do Norte foram anunciadas para 1º de fevereiro, mas é bem nítido o posicionamento do governo do Estado, caso a pandemia esteja sob controle e que isso não coloque em risco a saúde da comunidade escolar, dos estudantes, das estudantes, dos servidores e servidoras, dos professores e das professoras, porque não é plausível você voltar às aulas presenciais se não tivermos a garantia da imunidade das pessoas, o que se dará com a vacina. Agora, infelizmente, nós estamos diante de um cenário no Brasil de um governo federal de muita insanidade, um governo que promove disputa política em tudo e que é um governo que veio para confundir, não para resolver, como diria o velho Chacrinha, né? Porque praticamente todo santo dia você tem uma informação que é dada pelo governo federal e depois que retrocede. Essa questão da volta às aulas, é a questão da vacina. Veja, um governo que no meio de uma pandemia decide priorizar isenção de taxa para importação de armas e que não consegue garantir seringas e vacinas para a população do país diante de uma pandemia como essa, por aí a gente já avalia quais são as prioridades, lamentavelmente, de um governo como o nosso. Então, Magnus, aqui no Rio Grande do Norte, eu sou um daqueles defensores da tese, como no Brasil, como professor que sou, 20 anos ou mais de sala de aula passei da minha vida, sei o que é uma sala de aula, compreendo a preocupação dos meus colegas professores e professoras, bem como também dos servidores e servidoras, e o risco a que nós iríamos expor não só os nossos alunos e alunas, mas também os seus familiares. Nós entendemos que há aí um grave prejuízo para os alunos da escola pública, lamentavelmente, em razão de todo esse tempo fora de sala de aula. Nós não desconhecemos isso. Infelizmente, esse prejuízo é real para quem é usuário da escola pública no nosso país, mas a vida tem que vir em primeiro lugar, a saúde das pessoas tem que estar em primeiro lugar. Então, o que eu posso lhe dizer é que aqui no Rio Grande do Norte há essa definição, dependendo de uma análise de um comitê formado que vem acompanhando as condições de biossegurança e avaliando também a situação da pandemia para poder liberar o retorno das aulas, mas de maneira segura, sem colocar em risco a vida e a saúde das pessoas. Abraçar aqui o Fábio Duarte, que está na bela cidade de Bahia Formosa, Francisca Jales também, Alberto Júnior, está lá no Seridó acompanhando também aqui a nossa entrevista, deixa eu ver mais. O pessoal aqui está em peso
Nildo, está lá em Tenente Ananias. Íbero Hipólito, está aqui falando da sua posição firme em defesa do Fundeb, que você foi prefeito, sabe da importância dos recursos do fundo para os municípios. Francis, também com a gente, lá em Grossos, né? Severina Neta da Silva. Sonália Araújo está em Itaú, também com a gente, acompanhando aqui a nossa entrevista. Ô, deputado, saindo um pouco dessa questão da educação, falando de outras pautas do Rio Grande do Norte, que seu mandato também tem aí, digamos, acompanhado, né, ser envolvido, essa questão da Petrobras, a gente teve muitos políticos aqui, inclusive do Rio Grande do Norte, digamos, comemorando, né, a venda de ativos da Petrobras aqui no Rio Grande do Norte, que reduziu, essa que é a realidade, quantidade de empregos, e parece que vai chegar outra conta aí agora para os estados e municípios, que é a redução dos royalties. Você está vendo toda essa situação, como é que pode se reverter todo esse quadro aí negativo que está se desenhando? Olha, Magno, primeiro eu vejo com muita indignação esse processo de desmonte da Petrobras no nosso país, que não é de hoje, né? Não é de hoje que se tenta se desfazer dos ativos da Petrobras. Eu estava vendo uma matéria outro dia, dando conta que o governo brasileiro agora vai pagar milhões e milhões de reais para transportar gás por gasodutos que eram da Petrobras e foram vendidos, que vai comprar petróleo de refinarias que eram da Petrobras e que foram vendidas, de maneira que o governo vende a iniciativa privada para depois comprar um insumo, uma matéria-prima tão importante que gera guerras pelo mundo afora, que é o petróleo. Enquanto em muitos lugares do mundo se fazem guerras pelo petróleo, o governo brasileiro, lamentavelmente, nessa sanha privatista, entreguista que nós estamos vivendo, se desfaz dos ativos da Petrobras, e isso compromete a economia de muitos estados brasileiros e muitos municípios, a exemplo do Rio Grande do Norte. Vamos pegar aí o caso de Mossoró, Magnus, e aí da região oeste, onde o petróleo é uma importante fonte de riquezas, de geração de emprego, de renda. Você imagina esse desmonte que está sendo provocado aí, a quantidade de empregos que estão sendo perdidos, né? As pessoas ficando desempregadas, as consequências disso para a economia do estado do Rio Grande do Norte, através da redução dos royalties, para os municípios. Imagine um município como Mossoró, que teve um período de muita pujança, de muito crescimento, graças aos recursos oriundos da exploração do petróleo, através dos royalties, graças a toda a estrutura aí montada, não só em Mossoró, mas também aí ao redor, gerando emprego, gerando renda. E você imagine agora o governo federal entregando isso para a iniciativa privada, gerando desindustrialização aqui no nosso estado, desinvestimento na Petrobras, acarretando prejuízos financeiros. Magnus, eu fui prefeito de um município durante 8 anos que não produz uma gota de petróleo, mas que recebia dinheiro do petróleo, porque o dinheiro dos royalties do petróleo, ele é dividido pelos estados, pelos municípios produtores e pelos não produtores. Todo mês, mesmo os municípios que não produzem petróleo, eles recebem um pouquinho de recurso dos royalties, do Fundo Especial do Petróleo, o FEP, e esses recursos, mesmo pequenos, eles eram importantes, são importantes para a economia dos municípios potiguares. Agora você imagine um município que tem nos royalties do petróleo, nos investimentos do petróleo, um aporte significativo de recursos para suas economias, como é o exemplo de Mossoró e de muitas cidades aí ao redor, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, e tantos outros municípios, Guamaré, eu poderia citar muitos aqui. Outro dia, eu estive em Guamaré, visitando uma pousada de um amigo. Ele construiu essa pousada exatamente na época áurea, no auge da produção de petróleo, de gás, da refinação, e agora ele me dizia a situação que a pousada dele se encontra. Ele vem lutando bravamente para manter o seu investimento funcionando, a sua pousada aberta.
Isso é um caso que eu estou citando. Quanto às outras dezenas e centenas, ou até milhares de casos, a gente não pode citar. Então, Magnus, eu fico muito triste quando vejo uma parte da classe política do Rio Grande do Norte comemorar os desinvestimentos, a venda dos ativos e o desmonte da Petrobras aqui no Rio Grande do Norte. Essa luta deveria ser uma luta de toda a classe política do Rio Grande do Norte em defesa da Petrobras no nosso estado. Mas, lamentavelmente, ainda tem quem comemore o desmonte da Petrobras no Rio Grande do Norte. Abraço aqui o Luciano Alves, está lá em Caicó, Luiz Hudson Guimarães, dizendo aqui o deputado sempre colocando seu mandato a serviço da melhoria do serviço do servidor público, com destaque para a educação. Inalda Lira também parabenizando, o Juvenil Tavares, falando aqui, deputado atuante, Iranilson Jackson também com a gente, Clédina Medeiros, falando sobre a importância da Petrobras, dizendo que sem a Petrobras muitas famílias ficarão sem sustento e que Mossoró ainda depende muito da Petrobras. Isso é mais pura verdade. O pessoal que está aí acompanhando, aproveita e curta aí a nossa página no Facebook do Portal do Oeste e segue lá, se inscreve, né? No caso do YouTube, se inscreve lá no canal da TV Regional. Ô deputado, como é que você vê aí esses 2 anos, né, já do mandato da governadora Fátima Bezerra? Na minha avaliação pessoal, eu acho que o primeiro ano foi um ano sofrível, mas que agora, nesse momento, nessa reta final de 2020, apesar da pandemia, eu analiso que o governo vem se recuperando. E qual é a sua opinião acerca aí desses 2 anos aí do governo de Fátima Bezerra? Magnus e internautas, se eu pudesse, eu renominava todos e abraçava todos e todas que você citou, porque são meus companheiros e minhas companheiras. Mas, enfim, Magnus, todos sabem a situação que a governadora Fátima herdou o estado do Rio Grande do Norte. Dívidas com fornecedores, empréstimos consignados de servidores que não foram repassados para os bancos, 4 folhas de salários atrasadas, déficit orçamentário, déficit financeiro. O estado do Rio Grande do Norte tem escombros do ponto de vista da sua infraestrutura, estradas esburacadas, filas com milhares e milhares de pessoas esperando para fazer exames, cirurgias eletivas na rede pública de saúde. O governo passado, no último ano, sequer aplicou o mínimo que a Constituição exige em saúde pública, que era os 12%. Então, esse é o retrato do Rio Grande do Norte que a governadora Fátima pegou. Eu acho que você lembra, Magnus, e os internautas, as internautas, a situação da segurança pública no final de 2018, a ponto da gente ver em alguns locais, em alguns veículos de comunicação, algumas pessoas se referindo ao Rio Grande do Norte, ao nosso estado, como Rio Grande da Morte. Aquele era o cenário. Rebeliões em presídios que viraram notícia nacional, força nacional aqui no estado, as pessoas com medo. Eu lembro de um dos finais de ano, não lembro se foi o Réveillon de 2017, 2018, acho que foi o 2017, as pessoas tinham medo de sair de casa. Natal era praticamente uma cidade sitiada, o exército teve que ir para a rua. Esse foi o Rio Grande do Norte que a professora Fátima Bezerra herdou para governar. E olha que ela não tem varinha de condão e nem máquina de fazer dinheiro, não. Mas já no primeiro ano, mesmo diante de todas essas dificuldades, a governadora Fátima quitou 2 folhas das 4 atrasadas que herdou. A governadora Fátima criou o PROED. A governadora Fátima, o PROED, que é um programa de incentivo ao desenvolvimento industrial do estado. A governadora Fátima colocou, a partir de 1º de janeiro de 2019, quando ela tomou posse, o salário dos servidores em dia, porque dentro do governo dela os salários estão em dia, tá certo? A governadora vem, inclusive, trabalhando um calendário para apresentar aos servidores a partir do próximo ano, para pagar as 2 folhas que ainda restam de 2018, dezembro e 13º. Os índices de criminalidade no estado caíram, e caíram bastante, significativamente.
A governadora tirou do papel o concurso dos 1.000 novos policiais, são 1.022 policiais que foram formados, eu estive na solenidade de formatura, que já estão nas ruas do Rio Grande do Norte. Agora a governadora convocou mais de 300 novos policiais do último concurso, que vão iniciar o seu curso de formação. A governadora autorizou concurso para a Polícia Civil, para oficiais da Polícia Militar. No campo da saúde, a governadora abriu agora, na pandemia, mais de 500 leitos de UTI ou leitos para o tratamento de pessoas com a Covid, deixando um verdadeiro legado na saúde para o povo do Rio Grande do Norte, Magnus. Enquanto alguns optaram pelo hospital de campanha, que quando a primeira fase da pandemia teve aquele recuo, né? A primeira onda teve aquele primeiro recuo, em muitos estados, e aqui mesmo na capital do estado, os hospitais de campanha foram desmontados. O que a governadora Fátima fez foi deixar um legado, né, de UTIs, de leitos, espalhados pelo Rio Grande do Norte, em todas as regiões. De maneira que eu estou aqui apenas elencando alguns dos avanços importantes. Claro que nós temos ainda problema. Quem é aqui de bom senso que imaginaria que a governadora ia resolver os problemas do Rio Grande do Norte em 1 ano ou em 2 anos? Talvez os 4 anos não sejam suficientes diante do desmantelo, diante da situação de descalabro fiscal e financeiro que o Rio Grande do Norte foi deixado. E a governadora, com muita luta, com muita resiliência, com muita honestidade e dedicação, juntamente com sua equipe, ela tem procurado superar esses problemas. Então, Magnus, eu aqui avalio que a governadora está no caminho certo. Claro que tem as vozes da oposição, e nós temos que respeitar, porque nós vivemos numa democracia, mas olhe se essas vozes que se levantam contra o governo Fátima não são as vozes dos mesmos e das mesmas que apoiaram os governos que destruíram o Rio Grande do Norte. Repare se não são os mesmos e que não têm sequer coragem de fazer uma meia-culpa e de pedir desculpa ao povo do Rio Grande do Norte pela situação que deixaram o nosso estado e agora querem que a governadora, como num passo de mágica, resolva todos os problemas. É claro que eu sei, e ela também é consciente, que as pessoas, o povo do Rio Grande do Norte, tem que cobrar dela agora. Agora, esquecer o passado? Jamais. Nós não podemos esquecer o passado recente do estado. Compare o Rio Grande do Norte do dia 31 de dezembro de 2018 com o Rio Grande do Norte de hoje, para a gente ver as diferenças, são inúmeras. Até mesmo, Marco, em setores como das estradas, Magnus, que foram deixadas esburacadas, destruídas, mesmo com toda a dificuldade, mesmo sem recurso para um programa de recapeamento, mas a governadora tem feito um programa de tapa-buracos, suprindo, ao menos da maneira como é possível, a situação de algumas estradas do nosso estado. Então, na realidade, nós temos aí sim o que comemorar no nosso estado. Hoje, por exemplo, o servidor público do Rio Grande do Norte sabe, ele tem previsibilidade, ele sabe qual é o dia, ele e ela sabem qual é o dia que vão receber o seu salário. Há 2 anos isso não acontecia no Rio Grande do Norte. Há 2 anos o servidor público do Rio Grande do Norte não tinha data para receber salário e ainda ficou com 4 folhas de salário atrasados, sem contar com o rombo que fizeram no Fundo Previdenciário do Rio Grande do Norte. Você sabe, Magno, e os internautas, as internautas sabem que raparam o dinheiro do Fundo Previdenciário do nosso estado. Deixaram a Previdência do Rio Grande do Norte sem dinheiro. Tudo isso para a governadora e sua equipe dar conta de resolver. E em 2 anos de governo, a gente já percebe muitos avanços significativos, apesar da crise econômica e apesar da pandemia que nós estamos atravessando. Muito bem, deputado. O nome do nosso programa é 30 Minutos com Magnus Alves. Nós estamos com 40. Nunca consigo aqui cumprir com esses 30 minutos. Abraçar aqui a Igara Rayane Dias, parabenizando também. Nosso amigo Nenê do Gás, lá, secretário da Agricultura lá do município de Paraú,
Tássia Moraes também está com a gente. Deixa eu ver aqui mais. Leila Larissa também está com a gente, acompanhando aqui o nosso programa. Estouramos o tempo, mas isso não é problema. Eu gostaria também de ouvir a sua avaliação com relação ao seu mandato. Quando você se colocou à disposição para ser candidato a deputado estadual, você acha que está conseguindo cumprir com aquilo que você imaginava? Seu mandato está dentro daquilo que você pensou aí para desenvolver aí como deputado até agora, nesses 2 primeiros anos? Olha, Magno, eu vou completar 2 anos de mandato, se Deus quiser, no dia 1º de fevereiro, né, de 2021. Então, nesses quase 2 anos de mandato, nós estabelecemos no nosso planejamento algumas prioridades. Educação, nós já falamos aqui dessa área, sobre o Fundeb, sobre o piso dos professores. Aliás, deixa eu dizer aqui para os professores e professoras do Rio Grande do Norte, do papel que o nosso mandato teve, quando conseguimos mediar, juntamente com a Comissão de Educação da Assembleia, que é formada também pelo deputado Evandro Moraes, pela deputada Eudiane Macedo, nós mediamos as negociações para o pagamento do piso dos professores e professoras aqui do Rio Grande do Norte, e agora, em dezembro, o governo conclui o parcelamento do piso, implementando, já agora no final de dezembro, 12,84% de reajuste nos salários de professores e professoras do Rio Grande do Norte. E eu tenho muita alegria de ter contribuído com isso. Além da educação, eu posso destacar aqui a área dos recursos hídricos, que é outra área prioritária para o nosso mandato. Quero destacar aqui, Magnus, que nós temos acompanhado como presidente da Frente Parlamentar das Águas a questão do canal que levará água da transposição do São Francisco para o rio Apodi, chegando aí em toda essa região oeste e beneficiando, inclusive, Mossoró. Nós sabemos que essa região clama por essa questão da transposição há muito tempo, e eu estive visitando Jati, onde tivemos lá um problema num duto, né, que leva água, que traz água aqui para o rio Piranhas, e também que leva para São José de Pinharas, na Paraíba, de onde a água sairá para o canal do Apodi. E nós temos cobrado isso do governo federal, do ministro do Desenvolvimento Regional, porque essas obras do Programa de Integração do São Francisco, essas obras da integração e da transposição são importantíssimas. E o povo de Mossoró e aí da região, eu tenho certeza que clamam e reivindicam por esta água para resolver o problema do seu abastecimento. Além disso, eu também tenho atuado na área da agricultura familiar. Eu queria destacar aqui um projeto de lei que foi de minha autoria, incluindo os pescadores e as pescadoras do Rio Grande do Norte dentro do PECAFES, né, que é o Programa da Aquisição da Compra de Produtos da Agricultura Familiar, que, aliás, foi um projeto belíssimo da minha companheira e amiga, deputada Isolda Dantas, a quem eu quero abraçar, daí de Mossoró, e nós fizemos essa proposição para incluir os pescadores e as pescadoras artesanais. Então, além disso, nosso mandato transita pela área da cultura, da juventude, do esporte, do lazer, dos direitos humanos. Foi de autoria do nosso mandato, foi de minha autoria, a proposição, projeto de resolução que criou e foi aprovado por unanimidade na Assembleia a medalha de mérito em direitos humanos, que leva o nome de Marcos Dionísio Mosquito, para quem o conheceu e conviveu com ele, uma das figuras de maior destaque na militância dessa área dos direitos humanos aqui no Rio Grande do Norte. Então, Magnus, nosso mandato é um mandato plural, que defende as minorias, que defende a democracia, é um mandato que transita pelo RN. Eu já visitei todas as regiões do Rio Grande do Norte e já estive em mais de 100 municípios potiguares. Nossa meta é tentar chegar aos 167 nesses 4 anos de mandato. Não sei se teremos pernas para isso, mas vamos tentar. Mesmo naqueles municípios onde eu tive um voto, 2, 3, mas eu tenho ido, porque temos esse compromisso
de ouvir as pessoas no lugar onde elas moram, para que elas possam apresentar as suas demandas, as suas reivindicações. Então, eu acredito, Magnus, que na realidade o povo é quem tem mais elementos para avaliar o nosso mandato, mas eu acredito que tenho me esforçado muito, junto com toda a minha equipe de assessores e assessoras, para a gente poder dar conta de fazer um mandato participativo, transparente, um mandato presente em todo o estado do Rio Grande do Norte, defendendo os anseios da população a partir das suas demandas locais. Eu não sou um deputado de aparecer nos municípios apenas de 4 em 4 anos, de maneira nenhuma. Eu procuro ser um deputado presente. É claro que vocês sabem, eu sou seridoense, mas fui muito bem votado, inclusive aí em Mossoró, agradeço bastante. Aí na região oeste como um todo, eu tive uma votação significativa e tenho estado sempre presente, na medida do possível, na medida das nossas agendas, dialogando com o povo do Rio Grande do Norte a partir dos municípios onde cada pessoa habita. Muito bem, aqui já no final aqui, abraçar o Raimundo Nonato, também acompanhando a gente, Severino Dionísio Filho, Adailton Alves, Milton Evaristo, Nonato Almeida, Valdicélio Lobo, Marileide Matias, Davidson Juliano, Marígia Madge, também com a gente, Alexandre Rocha, Carlos Zamir, Alexandre Rocha aqui, Sinete Silva, Neuma Moraes, muita gente acompanhando a nossa entrevista, Pedro Viana, também com a gente, e deixa eu ver aqui, procurar aqui, o comentário dele, rapaz, subiu bastante. O Luiz Hudson está trazendo informação aqui importante, que o Senado, como a gente já informou no começo, está nesse momento discutindo a questão do Fundeb. E de acordo com o Luiz Hudson Guimarães, a indicação é que o Senado vai acatar o projeto original do deputado Rigoni, ou seja, descartando essa questão dos 10% para a Sistema S e também para a iniciativa privada, como está sendo tratado. Então, deputado, agradecer aqui pela sua participação, desejar aí que o senhor continue o seu trabalho aí na Assembleia, que faça um bom trabalho, porque o trabalho de qualquer parlamentar, seja na Assembleia, seja na Câmara Municipal, do deputado, do Senado, se ele for bom, é bom para a sociedade. Então, desejo a você um bom trabalho, obrigado aí pela sua participação. Magnus, eu que agradeço, é um prazer imenso, né? Fico muito honrado em poder participar aqui com você, né, desse momento tão importante de prestação de contas do nosso mandato, parabenizá-lo pelo trabalho que você vem fazendo, abraçar o povo de Mossoró e da região e dizer que, se Deus quiser, brevemente estarei aí, pessoalmente, aí com vocês e esperar que a gente consiga superar essa pandemia do coronavírus que estamos vivendo no nosso país e no mundo. Meu abraço a todos e todas, uma alegria, e aproveitar aqui para desejar a todos e a todas um Feliz Natal, de muita paz, de saúde, e que 2021 seja muito melhor do que nós estamos vivenciando agora, esse 2020. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado, deputado. Até a próxima. São 19h48. Abraçar aqui também Lavoisier Nogueira, Eliette Moraes, Luiz Henrique, Ronaldo Vieira, Pedro Josiane Dantas, Joyce Azevedo, Neuma Moraes também acompanhando o nosso programa, a nossa entrevista. Quero agradecer a todos. Curte aí a nossa página, né? portaldoeste.com, todas as noites, às 7h, a gente está aqui ao vivo com uma entrevista. Aproveite também, se inscreve aí no nosso canal TV Regional, no YouTube. Daqui a pouco a gente coloca essa entrevista na íntegra lá no YouTube para quem quiser conferir, tá bom? Obrigado a todos, boa noite e até a próxima, se Deus quiser.